Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Quero compartilhar uma palavra que está no livro de Juízes, capítulo 8, no versículo 4, diz assim: Quando Gideão chegou ao Jordão, passou com 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. E disse aos homens de Sucote: Por favor, deem alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém, os chefes de Sucote disseram: Será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder, para que demos pão ao exército que está com você? Então Gideão disse: Por isso, quando o Senhor entregar Zeba e Salmuna nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com o espinheiro e outras plantas do deserto. Dali Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens daquele lugar. Mas esses de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derrubarei essa torre. Meus irmãos, aqui nesse versículo fala claramente de alguém que estava cansado, mas que não estava desistindo daquilo que ele queria. O alvo dele era conquistar algo. E eles certamente iriam conseguir. Mas, mais atrás dessa palavra, fala que Gideão, ele tinha 32 homens com ele. Só que Deus mandou voltar os covardes, os medrosos, aqueles que não estavam capacitados. Deixou Gideão simplesmente com 300 homens. Imagino eu que ele chegando pedindo pão para esses homens aqui, eu imagino que os homens olharam para ele e pensou: 300 homens, vai destruir aquele rei poderoso? Claro que eles não vão conseguir. E zombaram dele. Mas a palavra de Deus fala, mais à frente no versículo 14, no 15, né, melhor dizendo, 15. Então Gideão foi falar com os homens de Sucote e lhe disse: Vejam aqui, estão Zeba e Salmuna, a respeito dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: Será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder, para que demos pão aos seus homens cansados? E prendeu os anciãos da cidade. Pegou espinheiros e outras plantas do deserto, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Aqui eu aprendo muita lição. Uma delas é: nunca zombe de alguém. Se alguém falar que vai acontecer algo, se alguém falar que eu vou realizar um sonho, jamais zombe, jamais desacredite daquilo. Pelo contrário, se você não puder incentivar, jamais dê uma palavra de desânimo para alguém. Eu fiquei muito impactada com essa palavra, porque eu imagino Gideão com 300 homens, realmente ele mesmo já estava com medo. Ele já estava com medo, ele só tinha uma palavra de Deus. A gente sabe que nós temos uma palavra de Deus suficiente para saber que vai realmente acontecer, mas nós somos seres humanos, então os seres humanos, eles são falhos e eles têm medo. A gente acredita em Deus e a gente vai no poder da palavra, mas a gente sabe que não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. Mas nesse meio do caminho, muitas pessoas vão zombar de você. Muitas pessoas vão desacreditar de você. E eu quero deixar uma palavra de encorajamento aqui nessa manhã. Não desista em meio às dificuldades. Não desista em meio às tempestades. Não desista. Porque Deus, Ele está conosco. E se Ele deu a palavra, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Em Salmos 37:5 diz assim: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Meus irmãos, e quando eu estou falando com você, eu estou falando com muita propriedade de coisas que eu já tinha pedido para Deus e Deus já tinha me dado palavra, já tinha me dado promessa e no meio do caminho, no meio da caminhada, não se passaram 15 dias nem um mês, passaram anos. E depois de anos, Deus realizou na minha vida, realizou na minha família. Tem muita coisa ainda para realizar. E o que me faz crer que isso vai acontecer? As pequenas coisas que já aconteceram lá atrás, que Deus prometeu e Ele cumpriu. Então, no meio do caminho, vai aparecer sempre obstáculos. Sempre obstáculos para que nós possamos chegar à terra prometida. Para que a gente possa chegar àquilo que Deus nos prometeu. Porque Ele vai cumprir. Só que nós temos que ter maturidade, temos que entender que no meio do caminho coisas vão acontecer para que nós venhamos desanimar, né? Mas as provas vêm para que nós possamos ser aprovados. A palavra de Deus é bem clara, é bem clara. Aqui fala de Gideão que ele estava malhando trigo no lagar, lá atrás. Enquanto uns faziam covas, uns se escondiam com medo, muitos estavam com medo,
Gideão, ele era aquele que estava trabalhando, ele estava malhando o trigo no lugar. Ele estava malhando o trigo em um lugar que não era favorável para ele. Na verdade, o trigo precisa de vento, né? Peneira, o vento, você joga o trigo para cima e o vento bate naquelas folhas, né? Nas cascas e leva. Então, aquilo ali é bom. E malhar trigo no lagar? Você malhar o trigo em um lugar fechado, um lugar que não é favorável. Mas Deus viu como Gideão, ele foi fiel. Enquanto uns se escondiam, uns ficaram escondidos com medo, escondendo as suas coisas para que ninguém viesse pegar, Gideão arrumou um lugarzinho e começou a trabalhar para ajudar o povo, para ajudar a sua própria casa, né? Então, que nós não venhamos se esmorecer. Vai ter pessoas más no meio do caminho que vai tentar te desanimar, vai ter pessoas no meio do caminho que vai falar assim: "Ah, isso não é para você, não continua". Outros vão ficar torcendo: "Ih, quero só ver quando ele vai parar, quero só ver quando ele vai desistir". Ele vai desistir. É fogo de palha. Isso é também para nossa vida espiritual. A nossa caminhada com Cristo não é fácil. Mas com Deus a gente consegue, porque com Deus nós somos mais que vencedores. A fraqueza vai existir, né? A Bíblia fala que é na tua fraqueza que eu aperfeiçoo o meu poder. Então, o poder de Deus vem em quem é fraco. Aqueles que se aparecem como autossuficiente, eu sou forte, eu nunca vou cair, nunca vai acontecer isso, tá enganado, isso é por orgulho. Que nós possamos confiar no Senhor, entregar todos os nossos medos, nossos anseios, nossos sonhos nas mãos do Senhor e esperar o momento certo, porque eu sempre falo que Deus não dará uma moto para quem não tem uma habilitação. Certamente ele vai se machucar. Imagina você ter um filho de 5 anos, você vai entregar um carro para ele? Não. Primeiro ele vai ter que completar a idade, vai ter que se preparar. E quando estiver pronto, aí sim você poderá dar. Ou não. Se você vê se ele não estiver capacitado, ele mesmo vai ter que trabalhar, ralar, para poder fazer, para poder conquistar aquilo que ele quer. Então, com Deus é da mesma forma. Deus primeiro vai te preparar para depois ele te entregar aquilo que ele tem para te dar, né? Na verdade, eu falo que Deus já nos deu, nós precisamos tomar posse, dar o primeiro passo. A palavra de Deus fala assim: "E onde você pisar a planta do teu pé, eu te darei". Mas a Bíblia fala o quê? Aonde você pisar a planta do teu pé. Não é você ficar parado dentro de casa ou dormindo esperando que Deus venha te dar a bênção, não. Que nós possamos dar o primeiro passo. Primeiro a gente faz a nossa parte e depois Deus vai lá e faz a dele. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um e nunca esqueça, não deixe que ninguém limite você. Não deixe que ninguém te limite. Daqui até aqui você pode ir, daqui para lá você não vem mais. Não deixe, não permita, você consegue muito mais. É só você se esforçar. Tenta e você vai conseguir. Se Deus está com você, só vai. A palavra você já tem. Deus mandou? Então só vai, que Deus vai realizar na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.